Certa vez, o Tzaddik Mashiach explicou que não é possível que um espinheiro dê bons frutos. Da mesma forma que não é possível colher espinhos de uma figueira, por exemplo. E o que nós aprendemos disso? Ensinam os sábios do nosso povo judeu, que você poderia usar vários tipos de árvores, ou seja, de madeira, de lenha, para serem queimados no altar de sacrifícios do Mishkan e posteriormente do Beit HaMikdash, ou seja, do tabernáculo e do templo. Mas existiam dois tipos de madeira que não podiam ser queimados: a oliveira e a parreira. E por que não? Dizem os sábios que elas eram salvas pelos seus frutos. Porque a oliva dá o azeite que é utilizado na menorá, e a parreira dá a uva que vem o vinho, que também era utilizado no templo. Então não se poderia permitir esse tipo de desperdício. Já que existem outras árvores, deixem-as queimar. Mas já que existem essas duas árvores que dão frutos tão maravilhosos, não venhamos permitir que elas venham ser destruídas pelo fogo. E o que nós aprendemos disso? Do que o Tzaddik Mashiach disse e do que os sábios do povo judeu disseram em relação a esses frutos, em relação a essas árvores. Talvez você que esteja vendo esse vídeo não frequente nenhuma sinagoga, talvez na sua cidade nem exista uma sinagoga, ou existe, mas você não pode frequentar. E você sentiu algo no fundo da sua alma, que você tem que seguir o judaísmo. O judaísmo é o caminho que o Eterno tem para você. Baruch Hashem, se você está passando por isso. Isso é maravilhoso, eu já passei por isso no passado também. Mas você não tem contato, você não conhece um professor que está na internet ensinando algo, você não conhece um determinado rabino que está ensinando outra coisa. E você se pergunta, puxa, a quem eu vou seguir? E aí eu vou dar um exemplo nosso, porque nós podemos falar de nós mesmos, evidentemente. Quando eu vejo os membros da Beit Shama, todos nós somos discípulos do Rav Mordechai, nosso rabino, conhecido como Marcos Andrade Abrão, se você já viu algum vídeo dele no YouTube, e eu vejo o perfil das mídias sociais dos nossos membros, alguns dos nossos membros possuem canal no YouTube também, e quando eu leio os textos, quando eu vejo as imagens, vejo as fotos, eu enxergo luz, eu enxergo Torá, eu enxergo pessoas que estão vivendo uma verdadeira shalom, shalom é paz, pessoas que estão recebendo um verdadeiro amor, um amor que só Hashem pode suprir em nossos corações, e estão transmitindo isso. Palavras boas, ensinamentos sadios para a nossa alma, que retiram a escuridão de nossa vida. Mas imagine o oposto, Deus nos livre. Imagine que você encontra um professor na internet, e aí você olha os discípulos desse professor. Pessoas que não estão postando coisas boas, elas postam palavras de ódio, palavras de perseguição, palavras de racismo, palavras malignas, deboches, zombarias, uma arrogância que você consegue perceber nos textos, nas imagens, nos vídeos que as pessoas gravam. Lembremos do que o Tzaddik disse. Não é possível colher bons frutos de um espinheiro. Então, se você não conhece um rabino, você não conhece um professor, e você quer buscar, você quer colocar sua alma, à frente desses homens para que eles te ensinem um caminho, faça esse teste, porque esse teste é verdadeiro. Através dos discípulos, nós conhecemos o professor. Se você olhar para os discípulos da Beit Shama, você vai ver luz e você vai ter a certeza plena de que o nosso Rav é um homem comprometido com a verdade, um tzaddik. Agora, olhe outros grupos. Olhe o que os discípulos de outros professores estão fazendo, estão falando, como eles agem.
E não se deixe enganar. Não ache que esse professor vai te transformar numa pessoa elevada espiritual. Não vai. O máximo que ele pode fazer é te deixar igual aos alunos dele. Que o Eterno te livre disso.